Oi, pessoal, a gente falou um pouquinho de meta de inflação. Eu poderia estar entrando com, enfim, mais profundidade, mas não é o objetivo nesse primeiro momento. O objetivo é que você entenda que a meta de inflação ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é entregue ao Banco Central, né, ao Banco Central, que tem que executar as políticas para atingir aquela meta estabelecida. É como seu chefe estabelecendo. O Conselho Monetário Nacional está aqui em cima, é o chefe, né? É ele que determina a meta de inflação e se o Banco Central, o presidente do Banco Central não atinge, ele tem que mandar uma carta, tá? Esse é um ponto importante, uma carta aberta. Se você entrar no site do Banco Central, você vai ver essa carta explicando por que não atingiu a meta. É mais ou menos assim, você tem que explicar para o seu chefe por que você não atingiu aquela meta estabelecida. Então, é importante que você entenda isso e que quem estabelece a taxa de juros, a Selic, é o Banco Central, é um instrumento de controle, tá? Então, é um instrumento de controle. O que é essa taxa de juros, professora? Eu tenho muito questionamento nesse sentido, né? O que é a taxa de juros, por que ela sobe, por que ela desce? Nesse primeiro momento eu não vou estar falando para você o porquê disso. São pontos que não merecem aqui nesse primeiro momento, o que você está aprendendo, esses conceitos, né? Senão vai ser muita informação e não vale a pena. O objetivo é explicar para você que a taxa de juros, de maneira bem simplória, é o custo do dinheiro, tá? E que ela reflete algumas variáveis, né? Uma variável que a taxa de juros reflete é exatamente a credibilidade. Se você vai ao banco, você tem o quê? Uma política de crédito, né? Para aquele perfil, relacionado à sua idade, à sua renda, relacionado ao prazo, relacionado ao que você vai financiar, e assim acontece para os governos, né? Então, é importante que você entenda que a taxa de juros é o custo do dinheiro, e esse custo está extremamente correlacionado com uma questão chamada credibilidade, porque a taxa de juros nada mais é o quê? É um financiamento, é o que vai cobrir, né, a taxa que vai refletir o custo daquele financiamento naquele momento, né? E a taxa de juros, ela pode impactar a economia de diversas maneiras, em aumento de consumo, enfim, você pode estar fazendo uma transferência de renda maior para o setor financeiro, se você tem uma taxa de juros alta, enfim, ela impacta também as dívidas do governo. Então, falando um pouquinho aqui de atualidade, é bom que você saiba que a taxa de juros, ela impacta na dívida do governo também. Por quê? O governo paga uma taxa para se financiar. Nós vamos ver um pouquinho disso na parte de títulos públicos, tá? Enfim, então, se ela impacta na dívida do governo, se ela impacta na geração de renda, se ela impacta na geração de emprego, de aumento de consumo, é importante que você entenda o conceito de produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? O produto interno bruto é o PIB, né? O PIB é consumo mais investimentos, mais gasto do governo, mais o saldo da balança comercial. Então, fica com essa conta, com essa conta na sua cabeça: consumo mais investimentos, mais gasto do governo, mais saldo da balança comercial. Mas é importante que você entenda que o PIB mensura tudo que é produzido no país em determinado período de tempo, de análise, qual for o período que você pegar. Então, você tem um crescimento de um PIB sobre uma base que estava caindo, é um entendimento, né? Uma análise. Um PIB, uma economia que vem crescendo, é uma outra análise, tá? E o PIB, sabemos, muda a vida das pessoas, né? O PIB reflete o quê? São empregos, investimentos. A gente, um pouquinho mais para frente, vai estar conversando sobre isso. Então, entenda: Conselho Monetário Nacional, meta de inflação, taxa de juros, Banco Central, Selic. O que é o taxa de juros? É o custo do dinheiro. Impacta em quem? Impacta nas pessoas, impacta no governo.
impacta na geração de renda, na geração de consumo, enfim. Fica com esses conceitinhos aqui na sua cabeça, a gente vai abrindo passo a passo, tá? Um abraço.